Deus é bom. Deus é bom. Porque o tempo todo. Glória a Deus por isso. Amém? Esse é o lema da igreja aqui. Nessa manhã está conosco o pastor Bispo Marlex. Pastor Marlex, que é o nosso amigo. Está conosco o The Flash. Vocês nem viram, né? Que ele é rápido. Ele veio aqui em cima, vocês não viram, né? E a esposa que está lá, né? Com Bernardo lá, a bispa Débora. Débora e Bernardo. Amém, querido? Nessa manhã, Deus vai te abençoar muito mais. Amém? Então eu queria que você aplaudisse o Bernardo e a Débora. Ó. Eles prepararam esse momento para entrar. Assim. A glória a Deus. Que bom que você veio aqui. Mas nessa manhã, o privilégio é da gente estar ouvindo a palavra de Deus através da vida do nosso amigo pastor Marlex, que ele é o pastor da igreja Luzeiros. Diga glória a Deus. Deus é tremendo na vida de vocês, né? Aquilo que Deus está fazendo naquela comunidade de jovens. Tem mais alguém nos visitando aí? Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Amém? Vamos chamar o pastor Marlex. Vamos aplaudir o Senhor bem bonito. Pastor Marlex é meu brother, uma pessoa que me inspira. Bem, apesar de ter idade para ser meu filho, é que essa barba parece que ele é velho, não é nada. Ele tem 27 anos só. E quanto? Cada perna, né? E o filho dele, os filhos quase que não são fãs do pai, né? E assim, estou muito feliz de você estar aqui, tá, meu? Fica à vontade aí. Graça e paz, irmãos. Amém. Você está feliz? Você pode dar um sorriso para a pessoa que está do teu lado? Isso, dizer para ela, muito bom ter você aqui. Você está na casa do Pai, fala para ela. Amém. E na casa do Pai há liberdade. Amém. Então curve a tua cabeça, feche os seus olhos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Quantos têm motivos para agradecer aqui? Então vamos cantar mais uma vez? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito. Sim, Senhor. Sim, Jesus, nós confiamos em ti, Senhor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Aleluia. Sobre tua vida vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial. Isso. Obrigado, Senhor.
Mais uma vez. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca. Sim, Senhor. Sim, Jesus. Eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui. Pastor Luiz e pastora Fran são pessoas que entraram na nossa vida há tão pouco tempo, mas com uma intensidade tão grande, e nós louvamos ao Senhor pela vida deles. E é muito bom estar aqui com essa igreja que aprendemos a amar, né, com o John ali, né, e todos os irmãos desse lugar, todas as oportunidades que nós temos para nos reunir em torno do nome de Jesus. Essas oportunidades são maravilhosas. Falar sobre Jesus, cantar sobre Jesus, amar a Jesus é o princípio de todas as coisas. O Senhor, Ele disse, e eu vos falo o mandamento, e Ele resume que é amar a Ele sobre todas as coisas e amar os irmãos. O amor a Jesus é o fundamento de todas as coisas, e a partir do amar a Jesus nós conseguimos amar os nossos irmãos. E isso basta, isso é a religião. Isso é aquilo que devemos fazer. A partir daí, tudo é secundário. Primário é amar a Deus e amar os irmãos. Isso é ser igreja. E nós louvamos ao Senhor, porque nessa manhã o Senhor nos impulsiona a levantar da cama e vir para a mesa dEle, convictos que nós não esquecemos, estamos apegados naquela palavra de Paulo. Paulo disse, olha, o que eu recebi do Senhor, eu vos ensino. Ele pega aquilo que ele recebe do Pai e ele traz como ensinamento para a igreja. E o ensinamento é uma mesa, um pão e um vinho e uma palavra a nós. Nós não esquecemos do sacrifício da cruz do Calvário. Estamos convictos do Deus que veio através de Cristo, o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Ele venceu o mundo. Nós estávamos perdidos, nós estávamos no pecado, mas Ele nos resgatou do império das trevas para o reino do amor. Ele nos transportou das trevas para a luz e agora nós somos luz. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu tenho certeza que o teu coração já está queimando. E a intenção do Senhor é que Ele queime mais. Amém. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 5. Todos acharam? 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Nada melhor do que num dia dos pais nós nos reunirmos diante daquele que é o nosso Pai. O Abba, aquele que nos adotou, éramos órfãos, mas Ele nos adotou e nos fez co-herdeiros de Cristo. Nos colocou na mesma realidade que o próprio Filho. Nos fez filho como Cristo. E isso é incrível. A herança Ele nos deu. E hoje podemos desfrutar desse ambiente, dessa maravilha. Capítulo 2, verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados uma casa espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Vamos ler novamente? Vós também, como pedras vivas, sois edificado uma casa espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amém. Meditando nos últimos dias, o Senhor trazia sobre a minha vida o entendimento, então, de nos voltarmos para dentro, e algo que temos falado com tanta intensidade nos últimos anos é que os processos de Deus são de dentro para fora.
E nós cantamos de dentro para fora. Nós clamamos de dentro para fora. E Deus dizia, olha, pelo entendimento precisamos entrar nessa realidade que não pode ser só cantada, mas ela precisa ser vivida. Deus ministrava no meu coração que todo um pensamento bem consolidado, que todo um entendimento bem consolidado modela a nossa atitude. E a nossa atitude, ela autoriza o mundo espiritual. Quantos estão entendendo? Então, um pensamento bem consolidado, um entendimento, ele modela a nossa ação, ele modela a nossa atitude. E quando nós então acionamos ou temos atitude, automaticamente isso autoriza o mundo espiritual. E em meio a um tempo onde um pensamento satânico ou mundano vem modelando atitudes, nós como igreja, Deus ele espera de nós que entendamos a sua palavra e que possamos consolidar a sua palavra, para que então se desencadeie nossas ações e atitudes conectadas ao céu. Isso autorizará o céu tocar a terra. Quantos creem disso? Ou nisso? Então, quando nós ligamos a televisão, o mundo está modelando ações. Há 15 anos atrás, nós não víamos o que vemos hoje. Porque há 15 anos atrás, estavam se estabelecendo pensamentos, mas hoje já vemos ações. Então, Efésios vai dizer e Paulo vai dizer que pelos filhos da desobediência, os rudimentos do mundo são impostos, ou as pressões do mundo. Então, se pelos filhos da desobediência entra a ação mundana, ou se consolida a influência satânica através dos filhos da obediência, se consolida a influência de Deus. Então, se enquanto o mundo está dizendo que como nascemos não é o correto e que podemos escolher quem somos, Deus está dizendo que não há escolha em nós de quem nós somos. Ele nos escolheu e Ele nos deu o direito de ser filhos de Deus, e não temos autonomia alguma de mudar quem somos, porque não temos essa opção. E Ele nos fez perfeitos, e Ele nos aceita desde o ventre. A Jeremias ele vai dizer, desde o ventre da tua mãe eu te escolhi. Então, em um dia dos pais é muito propício falarmos sobre isso, porque tudo que o mundo quer é afetar dentro. Tudo que o mundo quer é destruir a base, porque a base é o fundamento necessário para que tudo seja estabelecido e construído. Então, os fundamentos precisam estar alicerçados. Por quê? Porque então poderemos pavimentar, poderemos erguer paredes, poderemos bater laje, poderemos construir segundo pavimento, terceiro pavimento, se os fundamentos estiverem estabelecidos. Então hoje nós olhamos e vemos que o príncipe do século, literalmente, como diz a palavra, cegou o entendimento. Por que ele cega o entendimento? Porque ele sabe que pelo entendimento se modela uma ação. E se entendermos o reino de Deus, automaticamente andaremos como ele. Porque a Bíblia diz, outrora nós éramos trevas, agora nós somos luz, andemos como luz. Então o diabo sabe que se descortinar o véu e a gente discernir o que é o reino de Deus, ninguém nos segura. Ninguém! Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim, ninguém te segura.
Por isso a Bíblia vai dizer o quê? Crescei na graça e no conhecimento. Conheçam e prossigam em conhecer. Ele disse através da sua palavra: busquem e busquem de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes. Ele está dando as diretrizes. Oh, aleluia! Então os processos não são invertidos de fora para dentro. Porque todo processo invertido de fora para dentro tem prazo de validade. Porque não há fundamento naquilo que começa de fora para dentro, mas só há fundamento naquilo que começa de dentro para fora. Então, esteticamente falando, essa não é a geração que tem que construir esteticamente. Não é o que está do lado de fora que importa, mas é o que está do lado de dentro que importa. E quando tudo do lado de dentro está bem resolvido, tudo flui do lado de fora. Então vamos repetir isso. Quando tudo do lado de dentro está resolvido, tudo flui do lado de fora. Pedro, ele vai dizer sobre uma identidade. Ele vai dizer: vós também são como pedras vivas. Pedras são irregulares. Porém, é o que é necessário para a construção de uma casa. E essa casa que o Senhor quer construir não é uma casa com métodos. Você vai entender, ele não está dizendo tijolos espirituais, porque tijolos são fabricados numa forma, mas pedras não são fabricadas em forma. Pedras são tiradas, lascadas, cada uma de uma forma. E na nossa imperfeição, entre aspas, porque não significa que somos um diferente do outro, que somos imperfeitos, mas nas nossas irregularidades, que não tem a ver com pecado, mas tem a ver com característica, nós vamos construindo aquilo que Ele quer. Uma casa espiritual. E o que o Senhor ministrava sobre a minha vida, a verdade que está em mim, precisa ser a verdade que é externada. Pessoas autênticas, pessoas verdadeiras, que não tem a ver com uma forma, mas tem a ver com uma característica singular, primordial, para que se construa aquilo que o Senhor quer. Que construamos uma casa espiritual, pastor. Aí Provérbios, abre Provérbios. Oh, aleluia. Provérbios 24. Verso 3, você achou? Olha o que está dizendo a palavra. Através da sabedoria se edifica uma casa, e pelo entendimento ela é estabelecida, e pelo conhecimento se encherão as câmaras com todas as riquezas preciosas e agradáveis. Amém, Senhor. Nós somos uma casa espiritual. O Senhor então me leva para Provérbios e me faz ver como se consolida essa casa. Como que ela se estabelece. Como que essa permanece. E ele vai dizer: através da sabedoria se edifica uma casa. Edificação, fundamentos.
através da sabedoria, o temor é o princípio da sabedoria. Então, através da sabedoria, se edifica. Se eu quero ter sabedoria, o temor é o princípio da sabedoria. Temor é reconhecimento da grandeza de quem Deus é. Conhecimento da pessoa de Deus. Isaías vai dizer, pastor, que ele tem na mão. A mão é como uma concha que segura as águas. Que todas as estrelas ele conhece pelo nome. Davi, ele disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pelas águas. Ele diz, olha, o cajado me direciona, o meu cálice transborda com ele. Ainda que eu ando no vale da sombra da morte, eu não temo, por quê? Conhecimento de quem é Deus. O conhecimento de quem é Deus me faz andar em temor. Isso me conduz a uma sabedoria. E isso começa a trazer edificação sobre uma casa. Porque se eu conheço quem é Deus, seus princípios e valores, aquilo que Ele ama, aquilo que é característica dEle, automaticamente tudo que não vem dEle, tudo que afeta dEle também me afeta. Quantos estão entendendo? Então eu vou na contramão do mundo, porque o mundo afeta o Senhor. E eu conhecendo quem é Deus, em temor, eu fecho todas as portas. Isso traz edificação. Dá um grito aí, irmão, dá um glória. Então, de dentro para fora, primeiro em mim, depois em mim e na Débora, nosso casamento, depois eu, Débora e meus filhos, família, depois eu, Débora, meus filhos e a comunidade de fé. Antes do mundo, a comunidade de fé. Paulo diz primeiro aos irmãos da fé e depois o mundo. Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. É um processo de dentro. Se você for olhar Deuteronômio, o Senhor vai dizer a Moisés, Moisés, esses ensinamentos, os mandamentos, chama teus filhos, chama os filhos dos teus filhos e comece a contar para eles os grandes feitos do Senhor. O Senhor está dizendo a Moisés, olha, tudo se começa em casa. Tudo se começa de dentro, estabelecendo quem é Deus. Porque muitos não conhecem a Deus, mas vão conhecer a Deus através de nós. Então não existe tempo mais propício para falarmos sobre Deus, para cantarmos sobre Deus. Mas não é para dizer Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa, Deus vai fazer na tua vida, não. Você precisa conhecer e ser conhecido por Deus. Porque não tem a ver com obra, Daniel. Porque a obra é só consequência de quem a gente é. Porque diz que as obras brilharão a luz que é em nós. A luz não está na obra. Por isso qualquer instituição pode fazer obra, mas não tem luz. Porque a obra só tem vigor, a obra só tem êxito se houver luz. E a luz é Cristo. E a luz é Cristo. Então, irmãos, existem coisas que são secundárias. Psicanálise, sessões de psicologia com psicólogos, ajudas motivacionais, livros de autoajuda. Tudo isso é muito legal. Mas isso tudo é secundário.
Sabe o que é primário? Conhecer a Deus e se fazer conhecido dele. Porque no último dia ele vai separar pessoas. E ele vai dizer a algumas pessoas: eu não conheço, mas vão dizer: eu fiz tantas obras. Mas corre o risco dele falar: eu não estava lá. Ele disse: eu não te conheço. Quer dizer, prioridade do cristão: conhecer a Cristo e ser conhecido por Ele. O que eu entendo com isso? Antes de fazer, eu preciso ser. Então repita comigo: antes de fazer, eu preciso ser. Não tem a ver com o que eu estou falando, nem o que eu estou fazendo, mas tem a ver com o que eu estou me tornando. Ele é como Jesus. Cara, isso é incrível. Não tem nada melhor do que você ouvir alguém falar: você se parece com ele. Tua linguagem é como a dele. Quando eu estou perto de você, eu me sinto bem. Porque eu sinto algo que transmite coisas boas para mim. Talvez muitas pessoas não vão entender, não vão falar, mas vão dizer algumas coisas que são características de Cristo. Então repita comigo assim: eu preciso ser casa espiritual. Nós lemos Provérbios. O que disse Provérbios? Pela sabedoria se edifica a casa. Edificação. A CAF foi aberta há quanto tempo? Aqui em Petrópolis. 3 anos ela foi edificada. Pela sabedoria se edifica. Pelo entendimento se estabelece. 3 anos já se estabeleceu. Deus tem dado entendimento. Deus tem dado uma visão. Deus tem trazido e consolidado um entendimento. Isso tem modelado ações. As tuas ações vão gerar um crescimento. Eu não sei quantas cadeiras tem compradas aqui, mas Deus me dizia para você botar todas as cadeiras no templo. Eu estava sentado ali e na hora do louvor Deus dizia para você colocar todas as cadeiras no templo, porque todas as cadeiras serão preenchidas. Pelo entendimento se modela uma ação. Vocês são a primícia. Vocês vão gerar, vocês vão duplicar essa igreja. Mas não pela falácia, não pela obra, mas por quem vocês estão se tornando nele. John Wesley disse: olha, eu me ponho a queimar e eles vêm viver. Sabe o que a Bíblia diz pós-ressurreição de Lázaro? Que as pessoas iam ver Jesus e também a Lázaro. Esse negócio de que diminua eu, que Cristo cresça, isso é bom. E é um bom princípio. Mas a Bíblia diz que é impossível esconder uma candeia. Ela é colocada em cima do alqueire e ela ilumina toda a casa, toda a região. Então o Ol da Serra, esse bairro vai se voltar para esse lugar. Pela relevância que essa igreja está tendo, ou por quem vocês estão se tornando. Mas os processos não podem ser invertidos. Primeiro começa lá. Onde, pastor? Onde eu encontro esse entendimento para que se estabeleça? Eu já edifiquei, eu já entendi que eu sou de Cristo. Eu já levantei a mão, eu disse eu quero ser casa espiritual. Mas como eu estabeleço, como eu permaneço? Porque a Bíblia diz que nós precisamos permanecer nele, e as palavras dele em nós. Mas como eu permaneço? E nesses dias, se há uma dificuldade aparente, é a permanência. As pessoas começam bem, mas não permanecem.
As pessoas começam a tocar, mas não permanecem. Elas começam a fazer, pastor, estou contigo, mas não permanece. Mas Deus está tirando a inconstância. Deus está tirando o desequilíbrio. Deus está trazendo o equilíbrio. Pessoas que permanecem. Aí o apóstolo vai vir aqui ano que vem e vai dizer, essa pessoa continua no mesmo lugar. Ele vai vir daqui a 3 anos. Pessoas vão vir visitar e vai falar, pô, eu vim na CAF há 3 anos. E hoje estou retornando e eu estou vendo as mesmas pessoas com o mesmo fogo, com o mesmo vigor, com o mesmo ânimo. Pessoas que permanecem. Oh, aleluia! Vós sois casa espiritual. Mas como que eu estabeleço, pastor? Em que entendimento que eu preciso entrar? Aquele que diz, quando vocês forem orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e pede ao Pai em secreto, que em secreto Ele te recompensará. De dentro, começa onde? No meu quarto. Com a minha Bíblia, amando Jesus, porque não tem a ver com amar Jesus no meio do povo, porque amar Jesus no meio do povo é só consequência do meu amor por Jesus lá, porque aquilo que se revela no público é gerado no secreto. Muita coisa que é gerada no público não tem eficácia porque não é gerada no secreto, mas o cordeirinho que era criado em casa era o que era sacrificado no templo. Algumas pessoas tentavam comprar o cordeirinho na porta. Jesus chama esses de cambistas. Chama esses de ladrões. Ele diz, olha, transformaram minha casa em covil de ladrões. Por quê? Porque estão achando que podem ficar comprando na porta. Sendo que tinha que estar cuidando em casa. Tinha que trazer o cordeirinho no ombro. Arabandarabás. Tinha que trazer o cordeirinho aqui, ó. Aqui, pastor, ó. Todo mundo. Cada um com seu cordeirinho. Deus não te exige nada além das tuas forças. Ele diz, ó, um pode trazer cordeirinho, outro pode trazer uma rolinha. Outro pode trazer algo pequenininho que pode trazer grande, traz, conforme as tuas forças. Mas faça conforme as tuas forças. Comprar de última hora, não, eu gero em casa. E quando eu gero em casa, eu no público, eu revelo aquilo que eu sou no secreto. Deus está honrando aquela pessoa, tá? Por quê? Porque vai ver o secreto dela. E hoje existe uma canção sobre o lugar secreto, né? Vós sois casa espiritual. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele, você é casa espiritual. Você é casa espiritual. Pela sabedoria se edifica a casa, pelo entendimento se estabelece, pelo conhecimento. Ela é cheia de coisas preciosas e agradáveis. Essa casa espiritual que é edificada, ela é habitada. Porque a Bíblia diz sobre uma casa que uma hora foi limpa, mas agora está vazia. E se ela estiver vazia, volta 7 ainda. 1 e traz 7. Não sei se você está compreendendo, mas o evangelho é feito por processos. Eu levanto as mãos. Eu vou viver uma vida com Ele no secreto. Mas pelo conhecimento, e conhecimento é eu adentrar a realidade da palavra, que é lâmpada para os meus pés. É eu me expor à palavra, porque vai dizer que a palavra do Senhor, ela é como uma espada de 2 gumes. E ela vai na divisão da alma, ela divide a alma do espírito. Conhecimento tem a ver com palavra. E não existe um tempo para nos voltarmos para as Escrituras como esse tempo.
Hoje nós não vamos ler só a palavra no culto, a gente não vai ler só a palavra, talvez vendo uma mensagem, mas a gente vai ter prazer na palavra. A Bíblia diz, sabe o que, querido? Que nós não podemos estar na roda dos escarnecedores. Nós não podemos nos deter no caminho dos pecadores. Mas antes devemos meditar na palavra e ter prazer na lei do Senhor, meditar na palavra dia e noite, em todo tempo, e ter prazer. O que é ter prazer? É se deleitar. Ah, que delícia estar aqui. Salmo 16. Nele está o caminho da vida. Na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra delícia perpétua. Isso é incrível. Como eu encho a minha casa de bens preciosos e agradáveis, através do conhecimento. Eu adentro o conhecimento da palavra de Deus. Ela ilumina os meus pés. Ela vai na divisão da alma e do espírito. Isso tem a ver com uma igreja espiritual e menos almática. Porque uma igreja almática é uma igreja que age por emoção, por aquilo que sente. E arrepiei no louvor. Glória a Deus, Deus estava aqui. Não arrepiei no louvor, Deus não estava hoje. Querido, Ele sempre está. Deixa eu te ensinar uma coisa. A gente não sai e entra da presença dEle porque Ele está em todos os lugares. Somos nós que viramos as costas e às vezes não discernimos. Foi Adão que escondeu, não foi Deus. Deus nunca se esconde. Isso é incrível. Só que às vezes a gente fica achando, esse culto foi bom, esse não foi. É igual casamento. Quem é casado aqui? Fala a verdade, tu tá todo dia apaixonado? Claro que não. Eu sou louco. Ultimamente eu tô muito louco, assim, muito apaixonado. Mas já tive momentos que, caramba, tá brabo, né? Parece um motor sem óleo. Mas quem é casado no Espírito, ele não desiste nos dias maus. Uma igreja espiritual, pastor, é uma igreja que está e está. É uma igreja que age não por aquilo que sente, mas age por aquilo que conhece. Vou desistir do casamento. Não. Nós somos casados no Espírito. Nós não somos casados na alma. Nós não somos casados no corpo. Cabelinho branco, carequinha, barrigudinho. Tá, vamos separar porque o corpo já não tá legal. Não, nós não somos casados no corpo. A alma, não tô sentindo. Não, nós não somos casados na alma. Somos casados no Espírito. E a igreja hoje não cantou, dá vontade de pular. Não, a gente não é uma igreja porque a gente pula. Nós não somos uma igreja no corpo. Nós não somos uma igreja na alma. Nós somos uma igreja espiritual. E Paulo vai dizer, os espirituais discernem as coisas espirituais. Jesus vai falar à mulher samaritana, Deus é espírito. E o que ele importa, o que ele procura, são adoradores que adoram em espírito e em... Existe uma canção de um grupo chamado Palavra Antiga, que ele vai dizer, eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. Deus escolheu essa casa.
Não quis os templos que eu posso construir com as minhas mãos. Me fez casa. Eu sou morada, lugar de Deus. Vós sois casa espiritual. Se existe uma palavra que define essa mensagem, se existe algo que eu vim falar para vocês, talvez eu não vim nem pregar aqui de forma expositiva, mas eu vim aqui lembrar vocês quem vocês são. Eu vim aqui dar mais uma sacudida. Eu sei que o pastor, eu estava até vendo a live essa semana, estava vendo uma mensagem essa semana do pastor Luiz, e eu sei que esse altar tem sacudido, mas eu venho aqui dar mais uma sacudida e dizer: vocês são casa, lugar de Deus. A Bíblia vai dizer que uma casa edificada na pedra, a tempestade passa, o vento vem, mas ela não cai. Mas a casa edificada na areia, ela é sensível. E não tem a ver com um ambiente diferente, você sabia? A camada de areia estava em cima da camada de pedra. Mas é que alguns são preguiçosos e não furam além da areia. Aqui é a areia, aqui está a pedra. A gente precisa perfurar até chegar lá. A gente precisa perfurar até chegar na pedra. Você está entendendo? Paulo ele vai dizer: vós sois. Ele vai falar assim: portanto, transformai a vossa mente para conhecer a boa, perfeita. Mas antes ele vai dizer: apresentem ao Senhor as suas vidas como sacrifício. Sacrifício. Vou dar além. Esses dias são dias de esforço. Sabe o que é esforço? É mais do que a força. Só vai ter reforço para quem se esforçar. Você deu o teu tudo? Ele vem e te reforça. Aqueles que esperam no Senhor, suas forças se renovam como águia. Ele vem e reforça. Tá, pastora? Ele sabe que você está dando o teu tudo. Por isso ele está vindo com reforço. Ele está te reforçando. Ele está reforçando essa casa. Porque ele sabe que essa casa tem dado com todo o coração. E esses dias são dias de dar o tudo. E mediante ao tudo, ele vem dar suporte a nós. Somos casa de Deus, lugar de habitação. O diabo não vai roubar a nossa vida. O diabo não vai roubar o nosso casamento. O diabo não vai roubar as nossas heranças. Não, os filhos são herança do Senhor. O que? Ideologia de gênero. O que? Desenhos com mensagens subliminares. O que? Malhação, novelas introduzindo um pensamento. Não, a minha mente é a mente do Senhor. O pensamento que está sobre a minha casa é o pensamento do Senhor. O Senhor disse: olha, pensai nas coisas que são. Então, irmãos, lute contra. Não deixa Satanás te dar um pensamento e modelar a atuação. Teu pensamento é o do Senhor. A atuação é mediante ao pensamento do Senhor. Então, diante desse mundo que está vindo sobre nós, não precisamos temer, não. Porque enquanto todos estavam sendo destruídos fora da casa, o povo de Israel estava dentro da casa com o sangue no umbral da porta, protegidos lá. Aqueles que estão debaixo de Cristo, debaixo da mentalidade do cristianismo, esses têm o sangue no umbral da porta. 1000 caem de um lado, 10.000 à direita, nós não somos atingidos. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Somos casa. Agora, pela sabedoria, essa casa precisa ser edificada. Pelo entendimento, ela precisa ser estabelecida. E pelo conhecimento, ela se enche de coisas preciosas e agradáveis.
Isso é incrível. Eu quero terminar com isso. Não quero me prolongar. Eu quero ir para a mesa do Senhor, me deleitar na mesa do Senhor com esse entendimento. Enquanto o mundo, os filhos da desobediência, são portais para a introdução da mentalidade diabólica. Nós, filhos de Deus, somos portais para que entre o Rei da Glória. É isso. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Repita comigo: somos pedras vivas. Somos casa espiritual. Amém? Você pode fechar os teus olhos?